E hoje nós vamos estar meditando no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. Lucas 10, 25 em diante. Tudo encontraram? E glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram, né? Amém. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria que tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu igual modo. Amém? O livro de Lucas, conforme a gente leu aqui, somente nesse livro tem essa parábola. Parábola era quando Jesus contava uma história para enfatizar algo, para mostrar, para dar uma lição, para mostrar com forma mais de que bem ilustrativa, para aqueles judeus que conheciam muito bem a cultura. Então ele falava, para a gente às vezes é um pouco difícil entender a cultura, mas aqueles judeus entendiam muito bem quando ele falava por parábolas. Essa parábola só existe no livro de Lucas. Não existe em Mateus, nem Marcos, nem João. São os outros 4 evangelhos. Lucas era um médico, bastante importante, mas ele escolheu o evangelho. Ele escolheu seguir com Jesus. Ele deixou toda a sua glória, porque anda de lado, e ele escolheu seguir com Jesus. Estava sempre acompanhando Paulo nas prisões, e ele escreveu 2 importantes livros da Bíblia. Esse evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos, que conta toda a história da igreja primitiva. 2 importantes livros. Então, meus irmãos, embora essa parábola só exista no livro de Lucas, essa pergunta inicial que o intérprete da lei fez. E o que é o intérprete da lei? O intérprete da lei é um fariseu. Só que ele é um fariseu de alto nível, maior que o escriba. O escriba era aquele que transcrevia, porque na época não existia imprensa não. Então, todas aquelas eram copistas, então todos os livros que eram feitos pelos escribas. O escriba fariseu, e aí tinha também o intérprete da lei. Eu conheço com o meu pastor disse: porque intérprete da lei era como um advogado. Para a cultura judaica, o intérprete da lei era um advogado, porque não se fazia separação entre lei civil e lei religiosa. Era o mesmo personagem. Dentro da lei de Moisés, tem a lei moral, tem a lei cerimonial e tem a lei civil.
né? Na verdade, no início nem rei tinha, eles não tinham nem reis, né? Então eles eram que determinavam, todas as questões eram levadas a eles, para eles interpretar. Por isso que chamam de intérprete da lei, eles não são advogados hoje em dia, certo? Então esse intérprete da lei fez essa pergunta para Jesus, né? Essa mesma pergunta está nos livros de Mateus 22, do 37 ao 39, e Marcos 12, do 29 ao 31. Essa mesma pergunta sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Só que nos livros de Mateus e de Marcos, é um outro momento, está numa situação em que Jesus está sendo colocado à prova, não só por esse intérprete da lei, que fala claramente que o colocou à prova. Ele já vinha de outras provas, como sempre, né? Nos outros dois livros, logo após, sabe aquela história dos saduceus? Os saduceus eram um outro grupo. Os saduceus eram um grupo de sacerdotes, né? E eles não acreditavam na ressurreição. Então eles colocaram para Jesus uma certa situação que envolvia a lei do levirado. O que é a lei do levirado? A lei do levirado é quando um homem casa com uma mulher e aquele homem, o mais velho, morre, e aí o segundo, mais velho, vai assumir aquela mulher para gerar filho, que será filho daquele primeiro. Então os saduceus colocou uma situação bem complicada para Jesus, porque eles disseram assim: certa mulher teve um marido, ele morreu, e ele tinha 7 irmãos, e todos morreram. Mulher para matar marido, né? Todos morreram, né? E depois que morreu o último, ela também morreu, e de quem será essa mulher lá no céu? Já que você acredita em ressurreição, não acredita? Jesus, né, respondeu sabiamente: no céu não tem sexo, no céu nem se dá e nem se vê em casamento, né? No céu não existe essas coisas. Vocês devem não conhecer a palavra e não o poder de Deus. Daí logo depois, esse intérprete da lei vendo isso, nesse outro momento, não sei se foi outro intérprete ou nesse momento esses 3 evangelhos contam a mesma história, porque na Bíblia cronológica, uma Bíblia que o pastor tem adotado aqui e repassado a importância para a gente, realmente é muito importante, porque quando a gente vai lá, a história está realmente em ordem cronológica, o que for possível, né? Claro que a gente esses livros, como eu falei, eram copiados, e a maioria eram copiados depois que a história tinha se passado, né? E aí, esses 3 primeiros evangelhos, vocês já tiveram ouvido a palavra sinótico, agora vocês vão saber o que é. Sinótico quer dizer que é a mesma visão. Então, esses 3 primeiros evangelhos tinham a mesma visão, certo? Por isso é chamado sinóticos, tá certo? Mas, pelo fato de ser a mesma visão, não é igual. Até porque, como a gente viu aqui, só Lucas contou essa história. Mas, no geral, eles são bem parecidos, são bem semelhantes, contam geralmente as mesmas histórias, acrescentando um detalhe que o outro esqueceu, porque era copiado depois, certo? O autor é o Espírito Santo, mas ele usa a gente, ele usou os profetas, ele usou, né, os evangelistas para escrever a aliança dele, amém? Meus irmãos, então, esse é o primeiro fato curioso que no meu estudo eu pude observar, né, que essa pergunta foi feita em 3 momentos diferentes. E outro fato também bem curioso: essa mesma pergunta, não sei se vocês lembram daquela história do jovem rico. O jovem rico fez essa mesma pergunta, agora nos 3 evangelhos, também em um tempo diferente. Então, ou seja, essa pergunta é uma pergunta importante. Bom, mestre, o que eu farei para herdá-lo? O que eu farei para Deus? O que eu farei para alcançar a vida eterna? E para aquele jovem, a resposta de Jesus foi diferente. Não foram os 2 grandes mandamentos que foi colocado para aquele jovem. Vamos ler essa passagem do jovem rico, que está, vamos pegar primeiramente aqui por Mateus 19, 16, se puder colocar aí, eu não preciso ir para cá. Só a primeira pergunta, depois a gente vai falar um pouco mais à frente dessa história. Só 19, 16. Bem? E eis que alguém aproximando lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? No outro, se você for, bota Lucas, Marcos 10, 17, é a mesma pergunta, e tem o mesmo sentido, mas as palavras não são exatamente iguais. Marcos 10, 17. Enquanto-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, qual o detalhe diferente?
perguntou-lhe: bom mestre, não, eu falei de bom. Que farei para herdar a vida eterna? No mesmo sentido, mas com detalhes um pouquinho diferente, né? Amém? Então, vamos para frente aí, a gente vai falar um pouco mais dessa história aí. Então, essa é a introdução, né? E nós vamos agora realmente fazer um estudo mais profundo desse texto de Lucas, né? Começando por essa grande questão, né? Que passa por todo ser humano, né? Homem e mulher, né? Quando fala homem na Bíblia, hoje a gente pode dizer que é homem e mulher, é um ser humano, né? Independente de religião, independente de classe social, época, do tempo. Esse é o questionamento. E quem tem esperança de herdar a vida eterna tem esse questionamento, né? Ou seja, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É o anseio de todo mundo. Até eu costumo dizer que até é ateu. Porque tem ateu, né? Que é ateu porque não conhece, que é ateu porque ninguém falou para ele, que é ateu porque aconteceu alguma coisa na vida dele que fez com que ele se desenganasse. Mas quando está no aperto, a primeira coisa que ele se lembra é de Deus. Quando está na angústia, quando está na aflição, a primeira coisa que ele se lembra é de Deus. A não ser que esse que é convicto mesmo. Tem até satanista no dia, né? Aí eles estão comigo. Mas muitos ateus, no momento de aflição, aí eles se lembram de Deus e Deus chega, né? Eu me lembro até da história, não sei se vocês já viram, essas histórias eu gosto de estar acompanhando pregações e mensagens. E uma dessas mensagens era tipo uma comédiazinha. O ateu, né, um ateu para uma determinada situação, chegou à morte. A morte ela chegou através de um assaltante, né, para matar ele. Mas, meu Deus, não vou morrer. E aí, quando ele diz, meu Deus, Deus aparece. Mas você não crê em mim? Aí ele disse, agora eu creio. Eu creio, eu estou vendo o senhor, agora eu creio. Agora não pode. Agora é tarde. E o que é que acontece? Ele vai. Nós vamos matar ele. Então, nesse sentido, né, que essa é uma questão de querer a vida eterna. Todos querem, né, irmãos? Mas aqui não quer a vida eterna. Não é bom, quer fazer a quantos querem a vida eterna? Eu quero a vida eterna, não, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Então, é um anseio de todo ser humano. O homem não tem como alcançar isso. A pergunta, né, dá para entender que ele pode fazer alguma coisa, assim, pela sua força, pelo seu braço, não pode. Essa graça não foi alcançada, né, esse preço já foi pago. Então, o homem é capaz, por ele mesmo, conseguir a salvação. Para o homem é possível, para Deus, tudo é possível. Né? Ele precisa então de quê? Já que ele pode fazer nada, só aceitar. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a graça. Graça da graça. O que é que você entende por graça? Eu tenho que pagar alguma coisa por graça? Um presente, uma cara, estou dando. Não, eu não preciso pagar nada por ele, mas eu preciso ele receber. Eu posso recusar. E Deus deixa que você recuse se você quiser. Amém? Então, né, a gente é salvo pela graça. Vamos ler Efésios 2, e eu faço questão de ler até o 10, Efésios 2, 8 a 10, para ver como é que a gente, né, a gente não tem nada a fazer, só realmente aceitar. Como diz lá em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, nas boas obras. Porque há um certo questionamento, as pessoas começam a dizer, Bíblia se contradiz. A Bíblia não se contradiz, irmão. Eu já tenho tido várias colocações, situações que pessoas perguntam e depois a gente vai estudar, não, realmente, às vezes é a mesma interpretação, às vezes é mau característico mesmo, a pessoa quer, né, que a Bíblia é algo que se contradiz, a Bíblia não se contradiz. Amém? Porque é uma questão lá com o Tiago, se não me engano, Tiago 1,17, eu acho que nem coloquei aqui, que diz que a fé sem obra é morta. Mas, meus irmãos, a obra sem fé não leva você a lugar nenhum. E aqui não está dizendo que você não vai fazer obra, mas ela é uma consequência da sua fé. Muitas vezes você lê por parte, você lê fora de contexto, e aí começa a criticar. Você lê só até o 8, você lê só até o 9 e não deu 10.
E se você ler, você vai entender completamente. Jesus fazia boas obras. Nós somos feitura dele, quando nós aceitamos, nós nos tornamos semelhantes a ele, nós recebemos o Espírito Santo e nós, sem querer, nós vamos fazer boas obras. Nós vamos ter uma transformação, uma metanoia, uma mudança de direção, de pensamento, e nós vamos agir de uma forma diferente. Amém? Então é impossível, porque Jesus fazia boas obras, né? Jesus era fazendo boas obras o tempo todo. E quando a gente conhece a Jesus, a gente vai fazer o que ele fazia. Amém, meus irmãos? E um outro aspecto é que Jesus também conhece esse anseio, conhece a dificuldade de cada um. Ele conhece tudo que você está passando, tudo que está acontecendo na sua vida, todo o seu traço, toda a barreira, todo o impedimento, a sua capacidade, ele conhece. Ele te fez. Aí, vamos dizer, somos feitura dele. Ele conhece, ele nos conhece como o fabricante conhece aquele equipamento que ele fabricou, mas mais do que isso, ele é o nosso manual de instrução. Tá certo, irmão? Ele conhece cada ser que nós temos. Por isso que agora eu quero voltar da história do jovem rico. A história do jovem rico, lá em Mateus, certo, irmãos? Mateus 19, 16, que a gente acabou de ler, só que agora nós vamos ler até o 22. Amém? Mateus 16, 19, aliás, o 16, é o 22, amém? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Só existe um, que é Deus. No Evangelho ele disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: mas? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os outros evangelhos não têm esse resumo do grande mandamento, que é o segundo grande mandamento. E aqui em Mateus tem. E aí, replicou o jovem: tudo isso é para observar. No outra parte desse texto é a infância. Ele falta ainda. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Olha aí. Quando a gente vê dentro dos 10 mandamentos, que é assim, está lá em Mateus, em Êxodo 20, lá em Deuteronômio 6, ele só citou 5 e um foi um resumo. Né? Os 5 que ele citou é tudo com relação ao próximo, ao amor ao próximo. Aquele homem era um homem religioso, era um homem que andava com Deus, que seria Deus na maneira dele, mas ele era rico, pelo que parece, avarento, e não ajudava ninguém. Né? Jesus, uma outra parte, disse que Jesus se agradou daquele homem. E é por isso que Jesus manda que ele venda tudo, porque Jesus quer que ele o acompanhe. Só que ele se agarrou nas riquezas. Ele não fez o que Jesus tinha dito. E aí, aqui não diz, mas numa outra parte diz que como é difícil o rico entrar no reino do céu. Né? Porque quando realmente precisa abrir a mão, não rico pelo fato de ter dinheiro, não ter. A gente vê os personagens na Bíblia que tem dinheiro, que é próspero em tudo, né? Mas que sabe lidar com dinheiro. Ele é o dono do dinheiro, não o dinheiro é o dono dele. Já ouviram essa inversão de valores? Quando o dinheiro manda em você, é idolatria. O rico avarento é idólatra. Idólatra não é do reino dos céus. Amém? Então Jesus, conhecendo aquilo que mais afetava aquele jovem rico, ele foi exatamente nas pontos chaves, né? Eu sei que ele tem falha nessa parte que ele pode mudar. Amém, meus irmãos? Então ele citou aí, todo esse mandamento tem a ver com amor ao próximo. O outro tópico aqui, amar a Deus e ao próximo. É os dois grandes mandamentos, irmãos, que a gente vê no início dessa parábola aí, e a gente vê também em outra parte lá, nos outros dois evangelhos sinóticos. Amém? São mandamentos. O que é que você entende por mandamento? É a mesma coisa de ordem?
Quando Jesus diz, isso é um mandamento, isso é uma ordem, né? Isso é uma ordenança. Ou seja, você não tem a opção, é bom para que você tenha apresentado, você tem que fazer isso. Também é uma ordem. Você pode escolher não fazer. Ordem pode ser descumprida. Ordem pode ser cumprida ou descumprida. E aí tem as consequências de cada um. Cada uma dessas escolhas, amém, meus irmãos? Então, como é que amar, velho? Amar não é emoção, não é sentimento? Na Bíblia não. É decisão, é escolha. O pastor sempre tem dito isso. Na aliança, né, que Deus fez, a aliança é o quê? É um pacto, né? Ele diz. Ele só pede isso, né? Só pede essas coisinhas aí. Amar como uma ordem. Porque eu posso dominar no coração, né? Porque o coração, como muitos pensam, é o centro das emoções, dos sentimentos, mas o coração, de uma forma biblicamente, é o centro de controle. Tá certo, irmão? E aí você vai decidindo o que fazer passo a passo, e isso aí vai formando seu coração. Quando você repete uma coisa várias vezes, vira um hábito. E isso passa a fazer parte do seu coração. Então você tem controle sobre isso. Você pode escolher fazer o que o seu mestre mandou você fazer. Quando você é arregimentado, você não vai lutar pelos seus interesses. Você vai lutar pelos interesses daquele que o arregimentou, convocou, colocou no exército. Amém, meus irmãos? É isso. Alguém nasceu no exército aí, quem é soldado aí, o que será por isso? Eles têm vontade própria, eles vão lá, está acontecendo uma guerra aí, eles fazem o que querem. Pode até ter alguma liberdade, mas eles têm diretrizes. E eles têm que fazer aquilo que quem o arregimentou mandou fazer. Esse é o ponto. Amém, irmão? A gente tem que amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo é você ter misericórdia dele. E às vezes é esse nome, amor, misericórdia. Né? Eu posso decidir ter misericórdia por aquele que está precisando. Como a gente vai ver na história, mas fazer esse estudo aí na história do filho próprio. Amém? Eu queria ler Romanos 12. A gente vai ler um bocadinho de Bíblia. Romanos 12, do 14 a 21. Que aqui também tem muitas ordenanças. São outros exemplos, né, de ordenanças para os filhos de Deus, para aqueles que são convocados por Deus, para aqueles que se tornaram filhos de Deus, devem fazer. Romanos 12, a partir do 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, não é quem abençoa não. Abençoai e não amaldiçoeis. Os seus inimigos que perseguem, abençoem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tem uma palavra aí que aparece assim, que a gente tem comum no nosso local, que é condescender, né? Mas ela explica logo para frente: é não ser orgulhoso, ou mais humilde. É você se colocar no lugar dele, você não fazer a exceção dele, certo? Isso é ser condescendente com ele. E uma outra, não é na palavra em si, mas é uma colocação que pode trazer confusão. Mas se a gente lê uma outra versão, por exemplo, como na NVI, não dá lugar a ira aqui, não é você se irar. É você deixar para Deus. Lá na NVI está tudo bem explicado, né? Se você se irar, se você sentir que vai se irar com alguém, você entrega para Deus. E você não vai fazer justiça própria. Porque, se você ler a segunda parte do verso, você vai entender bem porque ele diz: porque ele é a vingança. Se ele é a vingança, eu tenho que entregar a ele. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E aí nós vamos, conforme Jesus falou nessa parábola, vamos fazer um aprofundamento de quem é o próximo. Quem é o próximo?
Porque sabe quem era o próximo dos judeus? Aquele povo da época, era familiar dele, era um irmão, era um amigo, era alguém do convívio social dele. Os inimigos dele eram próximos, não, jamais poderia ser próximo dele. Então é por isso que ele, embora sendo tipo um advogado, sendo um intérprete da lei, ele tem essa dúvida. Quem é meu próximo? São todos esses aqui que estão comigo. Eu acho que ele pensava que Jesus ia dar uma resposta nesse sentido. São esses aí que você já considera como os próximos, só que ele tem que fazer algo com você. Como foi feito aqui na história, mas só que não foi do convívio social como ele imaginava. Foi algo totalmente antigo. Sabe quem é o samaritano, o judeu? Diga aí, pior inimigo. Pior inimigo. Sabe o que eles faziam quando viram um samaritano, um judeu? Eles desgarravam o caminho. Eles escarravam, né? Eles exmungavam contra eles. Ele não queria nem saber, o arqui-inimigo do judeu era o samaritano. E é exatamente esse personagem que Jesus coloca nessa história como o próximo daquele homem que estava precisando de ajuda, que estava sendo morto, quase morto. Não dava nem para você saber se ele estava vivo, só arquejando, ou se realmente ele estava morto. A gente vê pelo menos 5 personagens aí nessa história. Primeiro homem, né, que caiu lá, na verdade, entra na história dele, esse que foi ferido, juntamente com os salteadores. Eu estou dizendo 5, não tem um, porque os salteadores é mais de um, né? Assaltante. Os assaltantes vieram e atacaram aquele homem, segundo o personagem. Tomaram tudo que ele tinha. Ele vinha aí com um jumentinho, com a carga, com alguns mantimentos, levaram tudo e aí não espancaram. E deixaram como um corpo no chão, na beira da estrada. E aí, o terceiro personagem que aparece é um samaritano, ou é um sacerdote, um sacerdote. O sacerdote é aquele que, né, vai para o templo, faz os trabalhos, né, religiosos, né? Passava um determinado passo, eu me engano, 15 dias, mas eu posso depois me ajudar isso aí. 15 dias, né? Ele ia uma vez por ano, ficava 15 dias lá em Jerusalém, fazendo o trabalho lá no sacerdote. Né, incenso e tal, colocá-la, aquelas coisas todas que a gente vê na velha aliança. Esse era o sacerdote. Ele que foi o sacerdote, fez esse terceiro personagem, ele passou de lado, aquele lado, bem longe. Né? E aí veio também um levita. O levita era o auxiliar do sacerdote, era quem era responsável pela lavagem dos utensílios, né? Era quem carregava os utensílios, era quem limpava, era quem fazia aquele trabalho um pouco mais forçado, era o levita. E que hoje, e que cantava também, que hoje a gente chama de só que ele canta, né? Mas ele fazer mais trabalho, né? Amém? Então, esse quarto personagem também passou de largo, não de largo aqui na Bíblia, ele passou por longe. Mas, meus irmãos, esses dois personagens que aparecem aí e que não ajudam o irmão, embora devem se ajudar, mas ele tem uma complicaçãozinha para eles, devido a um outro tipo de lei que é chamada lei cerimonial. Se ele passasse perto de um defunto, não precisava nem tocar. 1,80, né, pastor? A 1,80 m, por isso que ele passou de lado. Se ele passasse menos do que isso, estava contaminado. E o que ele tem que fazer? Retroceder, voltar lá para Jerusalém. 7 dias ele teria que passar lá novamente, se purificando, né, tomando banhos, até ele se livrar da contaminação pelo fato de ele ter passado próximo de um defunto. Né? Mas ele poderia escolher fazer isso, porque o mandamento de amar o próximo, misericórdia para com o é maior. E ele vendo a situação que aquele homem se encontrava, que estava quase morto, e ele, obviamente, ele pensou: se ele não estiver morto, eu posso ajudar. Eu posso fazer aquilo que o bom samaritano fez. E aí, eu vou me contaminar. Eu posso, essa é uma situação temporária, não é uma situação permanente. O fato de ele não ajudar poderia ser uma situação permanente. Aquele cara poderia vir à morte por falta de tempo. Ainda bem que o samaritano passou logo em seguida, né? Mas ele estava, isso não justifica isso que eu estou dizendo aqui, mas era justificativo para ele. Ele passou 15 dias lá, com o sacerdote, com o levita. Agora eu quero ver minha família. Às vezes a gente faz isso. Eu quero ver minha família, eu vou tentar ajudar aqui. Não é preciso o cara estar lá no chão, não. Às vezes são pequenas coisas que você pode ajudar. Você pode ajudar um amigo com dificuldade, um amigo do trabalho, que às vezes só precisa de uma palavra amiga, uma palavra de fé. Né? Hoje nós estamos vivendo uma época em que é a era
depressão, ansiedade, né? Outra coisa que é comum, estresse. Todos estamos estressados e às vezes essas coisas vão se acumulando e a pessoa vai pegando aquele fardo e não sabe como se livrar. E às vezes você tem uma palavra, como ajudar aquele irmão. Mas você quer chegar primeiramente na sua família, está esperando em casa, depois de um dia de 8 horas de trabalho. Porque só você não passava 15 dias. Por isso que eu fui hoje, é justificado também de muitos para fazer isso, não ajudar alguém. Está entendendo? Amém. Do mesmo modo fez o Levítico. O samaritano, ele teria justificativo também para não ajudar. Talvez até mais plausível. Ele não iria se contaminar se ele não ajudasse, ou se ele tocasse, ele poderia seguir a carreira normalmente, mas era quem estava ali, não era alguém do povo dele, não era alguém amigo dele, era o pior inimigo dele, o inimigo histórico. A gente pode até em outro momento se deter esse detalhe, mas entenda que existia essa rivalidade desde a época que o reino foi dividido, e eles não se toleravam. É preciso você só compreender isso. Mas, principalmente os judeus. Mas o samaritano, ele não tinha tanta religiosidade e ele poderia fazer o bem mais facilmente do que aquele que era religioso, como a gente acabou de ver, não fez. Então, esse samaritano, que é ser chamado bom samaritano, talvez outro samaritano que não tivesse misericórdia, talvez tivesse passado e tivesse até praguejado. Para que o povo dele, o povo que quer ser amigo da gente. E às vezes a gente também usa isso como justificativo para ajudar alguém. Não vou ajudar porque ele gosta de mim. Está nem aí. A gente sabe que ele pode falar e ele pode depois vir contra mim, jogar pedra, não ser nem obrigado. Às vezes a gente não ajuda, só pelo fato de saber que aquela pessoa vai nem dar obrigado. Esse bom samaritano, ele não pensou nessas coisas, o cara estava quase com o outro, ele nem viu que ele tinha ajudado. Mesmo assim, ele se dispôs a ajudar. Ele chegou junto, ele inicialmente deu aqueles primeiros socorros, pôs óleo na ferida dele, pôs unguento, pôs compressas, e deu os primeiros socorros. Porque aquele homem, talvez, se tivesse faltado esses primeiros socorros, ele tivesse morrido. E aí ele fez mais. Depois que esse jovem teve os primeiros socorros, ele não ficou totalmente bem, não. Ele ainda precisava de cuidados. Foi muito espancado. Então, ele, com o dinheiro dele, ele levou e deixou ele numa hospedaria. É pago. Sabe o que é um denário? Denário é tipo assim, você leva o dinheiro, né? Mas não é um dinheiro real. É um dia de trabalho. Um dia de trabalho hoje, em média, quanto é? Você não trabalha. Vamos pegar por base aí no pedreiro. Então, trabalho para salvar quanto é? Para ficar fácil, deve entender R$100. Mas o pedreiro tem que fazer mais, né? São bem poucos. Então, R$200, se fosse uma moeda de hoje, para a nossa realidade, ele deixou assim, R$200. Fora que ele já tinha pago. Fora os remédios que ele usou, e fora o dia lá que ele estava na hospedaria, ele precisava o seguinte, de viagem, e ele ainda deixou, mas vamos falar aqui para a gente compreender, R$200. E ainda disse mais, se ultrapassar esse valor que eu estou deixando, quando eu vier, eu pago o restante. O cara confiou, o cara da hospedaria, não vamos fazer essa coisa aí, senão ele fizer por uso. Então, eu ganhei a confiança. E ele ganhou o amor, obviamente, daquele judeu. Porque quem é que está na beira da morte, chegando alguém para ajudar, salvar a vida, você não vai. Tipo assim, eu devo a minha vida agora a ele. Eu devo a minha vida aqui para o pior inimigo. E esse que parecia ser o pior inimigo, Jesus explica para aquele teste da lei, o seu próximo. Vamos ver a pergunta que ele fez? É uma pergunta retórica, obviamente. Qual destes três parece ter sido o próximo do homem ferido? Lembra quem foram os três, meus irmãos? O sacerdote, o levita e o samaritano. Que fez essa pergunta. Qual destes três parece ser o próximo? Aí eles mesmo tiveram que responder, talvez até retrocedendo a cara do samaritano. Mas, não é assim que essa noite? Estamos com 4 aqui. Jesus nem coloca na pergunta retórica os sofredores, meus irmãos. Porque o próximo não é geograficamente. Como muitos pensam hoje, o próximo é aquele que está ali perto, independente de ele roubar o celularzinho, alguma coisa. Ele é meu próximo, ele é um amigo da sociedade.
Ele nem entra na contagem. Ele não é dito como próximo, porque ele agrediu, ele roubou, ele espancou, ele deixou quase um pouco aquela pessoa ali. Sem polêmica, isso, independente de política, isso acontece muitas vezes de uma forma hipócrita, não só por política, não, viu? De forma hipócrita, às vezes pensa dessa forma. Pensa que alguém que às vezes pode ter sido vítima da sociedade, que faz mal a você, é seu próximo. É pastor. De maneira nenhuma. Amém? Vocês sabiam disso? Vocês pensavam também que o próximo, só que ele está ali perto de vocês, ele não faz nada por você? O próximo é aquele que faz algo por você, independente de situação dele, de ser um marginal, de ser alguém do seu convívio social. Às vezes é dessa forma, mas ele faz nada por você. Aquele sacerdote e aquele levita, conforme a colocação de Jesus aqui, também não foram próximos daquele outro que estava caído no chão, ferido. Nem tão pouco ele, nem tão pouco aquele que o espancaram, obviamente. Amém? E por que esses dois personagens que não ajudaram pecaram, né? Pecadismo. O mandamento lá que a gente falou aqui, os dois maiores mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus, todo o coração, todas as suas forças, todo o entendimento, e amar a próximo como a ti mesmo. Deixaram o mandamento suficiente para ele ajudar. Mas também Tiago 4,17 diz que aquele que não faz o bem comete pecado. Olha isso, você sabe que a pessoa está precisando, eu posso ajudar, eu sou imediato aqui. Quando a pessoa pode ajudar, não vai chegar depois de mim. Quem tem que ajudar é você. Amém? E aí você sabendo disso, você não ajuda, está cometendo pecado, está desviando algo. Não está fazendo aquilo que Jesus mandou que você fizesse. É o mandamento dele. Amar até os seus inimigos. Quantos estão compreendendo? Amém. Amém. Eu acho que essa palavra está falando muito profundamente a vocês aqui. Porque falou muito profundamente comigo. A palavra tem que falar primeiramente com o pregador, né, com aquele que vai levar, com aquele que está estudando. Né? Não se colocar de uma forma orgulhosa, porque talvez alguém pense dessa forma. Né? Eu acho que o pregador, primeiramente, não se sente como que a palavra tivesse falado. Primeiramente com ele, é que a gente sempre vê isso para o nosso pastor, Bebe, da nossa pastora, do pastor Ives, do profeta da nossa vida. Nós temos esse comportamento de a gente meditar na palavra, e não apenas faz uma orientação do pastor. Não é para fazer fatos históricos, não é para trazer a palavra e se debruçar dela. E ela tem que falar primeiramente com a gente, bem? Estou vendo a gente levantando já. Estou terminando, pastor. Amém? Então, meus irmãos, um toque aqui. O que é que impediu e o que é que nos impede de fazer o bem a alguém? Certamente tem alguma justificativa, como aquele sacerdote dele, como o levita dele, como o samaritano dele, mais ainda, porque era o inimigo dele. Mas nada disso é justificativo. Mas muitas vezes você até quer ajudar, mas pensando nessas consequências, você não ajuda. E sabe o que é que provoca isso? Está na Bíblia também, é o medo. É a timidez e é a covardia. Essas palavras na Bíblia são sinônimos. Para a gente aqui são coisas diferentes, né? Medo é quando você tem medo de enfrentar algo, né? O pavor, pensando na consequência contra você não faz. Timidez para a gente é tipo você se envergonha, né? Não vai ter vergonha, essa timidez. E covarde é aquele que poderia ajudar e não faz só porque não quer ver, ele chama de covarde. Mas na Bíblia, e eu gostaria que o irmão colocasse aí, Apocalipse 21:8. O pessoal está gostando da palavra, eu estou sentindo que o pessoal gosta da palavra. Vamos dar um descontozinho aí, amém? Apocalipse 21, o versículo 8, vai falar desses. O que encabeça a lista desses que não vai entrar no reino dos céus, desses que vão ser, né, do lago escuro. E diz assim, na versão árabe, está na área aí, meu irmão? Show! Quanto, porém, aos covardes, na versão árabe fala dessa forma, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que eles cabem será o lago que arde com fogo e enxofre, essa é a segunda morte. Ou seja, esse anseio dele ter a vida eterna não vai ser satisfeito só com os simples atos de ser covarde.
de ser tímido ou de ser medroso. Na versão ARC, pessoal, a ARC quer dizer Almeida Revista Atualizada. É o mesmo tradutor da versão católica. Não Feira de Almeida Revista Atualizada. Certo? Do livro que está lá. Tem a ARC também, algumas versões mais antigas, que é também João Ferreira de Almeida, uma versão mais antiga. Ele usa uma outra palavra lá. A ARC quer dizer João Ferreira de Almeida, revista corrigida. E aí eu vou ler só o primeiro, só para mostrar para vocês como realmente esses três focos lá. Mas quanto aos tímidos, aí eu vou reagir. E na versão, e aí tem uma versão que é bem conhecida de todos, tem uma versão ARCA, que é João Ferreira de Almeida, revista corrigida, atual, que fala também quanto aos medrosos. Mas a tradução brasileira, vocês vão ter aí, a tradução brasileira fala exatamente medrosos. Né? Em cima disso, TV, tradução brasileira. Depois vocês podem olhar em casa. E aí, meus irmãos, o que é que provoca o medo em alguém? Por que eu tenho medo? Medo não é algo assim, às vezes é um medo até irracional, às vezes é aquele medo real mesmo, mas mesmo esse medo real tem uma coisa que faz com que você se livre dele. E arrisco dizer, é o amor. João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Se você ama, se você se importa com a vida daquele que está no chão, pode ter os sorteadores ali ao redor, você vai ajudar. Porque o amor é mais forte. Amém? Glória a Deus. Podemos louvar. Podemos ficar de pé, mais uma vez, para a gente agradecer a Deus por essa palavra que Ele me deu, para que colocou também no coração de vocês. Para a honra e glória do seu nome.